Bora hoje pensar numa questão muito importante. Por que que você sofre? O ego é a parte da nossa mente que organiza os pensamentos, toma as decisões e tenta equilibrar os nossos desejos internos com as exigências da nossa realidade. Ele é como um mediador entre o que sentimos e o mundo que pede algo de nós. Mas o ego não é tudo o que somos. Ele é apenas uma parte do nosso self, do nosso si mesmo, que engloba tanto o que conhecemos de nós, quanto o que permanece escondido lá no nosso inconsciente. Grande parte de quem somos está lá no inconsciente. As experiências antigas que a gente tem, especialmente da infância, desejos reprimidos, emoções que não conseguimos elaborar. O ego, mesmo sem perceber, ele carrega essas marcas quando interpreta a realidade. Por exemplo, imagine uma pessoa que cresceu ouvindo que não era boa o suficiente ou que jamais seria alguém na vida. Ela pode sentir um aperto no peito cada vez que recebe uma crítica no trabalho, e esse aperto no peito é o sintoma de uma transformação dessas experiências do passado que não são faladas. O sintoma é essa tradução corporal do conteúdo inconsciente. Aquilo que não é falado é expressado de alguma forma. O sofrimento não vem apenas do comentário atual, mas da dor inconsciente que se reativa cada vez que se passa por algo parecido. É como se revivesse a cena, mas por ser difícil de suportar na própria consciência, ela é passada para o somático. E por que que você sofre? Porque muitas vezes o ego não reage apenas ao presente, mas também às feridas do passado que continuam vivas no inconsciente e são ativadas quando algo parecido acontece. Vivemos a realidade por similaridade das experiências passadas, e é isso que acontece. O self é a totalidade da nossa identidade, aquilo que nós realmente somos. O ego é só uma parte que lida com a realidade externa e que vem desse self. Ele tenta se adaptar aos desejos profundos do self e das exigências do mundo, mas nem sempre consegue fazer isso sem ter conflitos. Alguém pode sentir um chamado interno para ser um grande músico, essa é coisa do self. Mas o ego, diante da necessidade de estabilidade financeira, daquela coisa do superego, escolhe um trabalho que não expressa esse desejo. Essa desconexão pode gerar uma frustração, um vazio, uma tristeza que com o tempo vira um sintoma. Ao ver alguém tocando um instrumento musical, esse desejo reprimido pelas condições da realidade pode surgir em forma de sintoma, como por exemplo o sofrimento. Mas por que que você sofre? Porque muitas vezes o ego precisa reprimir partes importantes do self para que você possa se adaptar socialmente, viver aquilo que se está vivendo e não exatamente o que gostaria de estar vivendo. O sofrimento aparece quando sentimos que não estamos vivendo de acordo com a nossa essência. O ego não vê a realidade de uma forma objetiva. Ele a interpreta a partir de experiências inconscientes, experiências passadas. E isso explica por que cada pessoa reage de um jeito diante de uma mesma situação. Cada pessoa tem uma forma de interpretar o que está acontecendo e o que está vivendo, e não tem como exigir que alguém age igual a você. E se você se adequa ao sentimento de alguém, você está introjetando uma experiência e se baseando no seu próprio sofrimento e não no sofrimento do outro. Esse é o nosso lado narcísico. Mas o narcisismo é um assunto para outro vídeo. Vamos falar sobre sofrimento aqui. Vamos imaginar um ônibus lotado. Uma pessoa que pode sentir apenas um desconforto físico, enquanto a outra entra em pânico porque se sente sufocada no meio daquela multidão. Uma pessoa pode ficar tranquila e a outra pode sentir um calor intenso porque está apertada. Uma pode gostar daquela multidão e a outra pode se sentir extremamente esmagada e sofrer com isso. O que muda é a forma como o ego interpreta a situação a partir das suas marcas inconscientes. É isso que muda. Mas por que sofremos? Porque a realidade nunca é neutra. Ela é filtrada pelas nossas experiências inconscientes. Assim, muitas vezes, não sofremos pelo que acontece, mas pela forma como o ego interpreta o que acontece. Todos temos uma imagem interna de valor, nossa construção narcísica. Quando essa imagem é ameaçada, o ego sente o golpe e sofre. Alguém que se vê como muito competente pode ficar arrasado por cometer um erro simples. O sofrimento não vem só do erro em si, mas da sensação de que a sua imagem de valor foi abalada. Sofremos porque o ego luta para proteger a sua autoimagem. E quando a realidade ameaça, sentimos dor, vergonha, raiva, principalmente quando não temos o nosso narcisismo tão resolvido assim de lá da infância. Mas por que a gente sofre?
Você sofre porque o ego é constantemente desafiado. Ele é desafiado pelo inconsciente, que traz à tona feridas antigas. É desafiado pelo self, que pede expressão, mas nem sempre encontra espaço. É desafiado pela realidade, que raramente corresponde às nossas expectativas. E é desafiado pelo nosso narcisismo, que se fere quando não somos reconhecidos como gostaríamos de ser. O sofrimento não é sinal de fraqueza, mas é uma consequência natural de viver entre essas forças. O ego sofre porque tenta conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Nossas dores do passado, nossos desejos internos e as exigências que vêm da realidade que a gente está encarando. Aprender a lidar com tudo isso é se colocar na realidade atual e entender que talvez não estejamos dando a interpretação devida ao que está ocorrendo. Estamos dando a interpretação a partir das nossas marcas inconscientes, as nossas experiências vividas, e não em relação ao que de fato está na nossa frente ali acontecendo naquele instante. Que tal refletir sobre isso e entender que a forma como você interpreta a realidade nem sempre é o que a realidade está oferecendo para você. Viver o momento presente é entender o seu instante, aquilo que você está vivendo naquele exato instante. Isso é viver o seu presente.